Glória a Deus. Eu quero falar aqui hoje com você sobre algo que tem paralisado a vida de muitas pessoas, impedindo as pessoas de avançar, de romper, de se realizar numa determinada área, que é a tal da ansiedade. Eu quero ler um texto já para começar aqui, mas antes da pregação quero fazer uma introdução também. João capítulo 10, versículo 10, diz assim, ó: o ladrão, quem que é o ladrão? É o inimigo da nossa alma, Satanás. O ladrão, esse é o papel dele na terra, só vem para roubar, matar e destruir. Mas olha a promessa que Jesus faz depois ali: mas eu vim para que as ovelhas, vocês tenham vida e vida em abundância, diz numa outra tradução. Quem tem uma vida abundante aqui? Amém? Então olha aqui para mim, eu quero falar com vocês hoje sobre alguns princípios, na verdade 3 princípios que vai nos ajudar a ter uma vida de paz e tranquilidade. E ninguém melhor para nos ensinar a como ter uma vida emocional equilibrada do que o próprio Senhor Jesus, né? Tudo que Ele passou. Então olha só, mas antes de falar desses 3 princípios, eu preciso da sua atenção. Não deixa nada nem ninguém tomar tua atenção agora. Eu preciso explicar para você qual é o verdadeiro motivo, a verdadeira causa da nossa ansiedade, da preocupação em excesso do ser humano. Aquilo que tira a nossa paz, aquilo que tira o nosso sossego. Na maioria das vezes, nem nós sabemos o porquê nós estamos ansiosos. Nós achamos que a nossa ansiedade, muitas vezes a gente acha que ela é por causa dos problemas que nós estamos enfrentando. É por causa da dívida, das contas que vão vencer. E não é nada disso. Não é nada disso. O motivo principal da nossa ansiedade, o motivo verdadeiro, vamos dizer assim, da nossa ansiedade do ser humano, da ansiedade do ser humano de forma geral, sabe o que é? Por que nós ficamos ansiosos muitas vezes, preocupados em excesso, perde noite de sono? É a nossa incredulidade. É difícil ouvir isso, né? Mas é verdade. Não é que você não tem fé, não é isso. Mas assim, ó, para ficar melhor, talvez seja assim, ó, não é nem incredulidade, mas a falta de confiança plena em Deus. A falta de confiar totalmente em Deus. Eu preciso que você entenda isso antes de eu começar a pregar para você aqui. Porque quando Jesus fala com os discípulos, tem uma parte que ele fala diretamente sobre ansiedade com os discípulos. E ele disse para eles o seguinte, que quem andava ansioso por coisas eram os gentios. E quem que eram os gentios? Pessoas que não conheciam a Deus. Isso aqui é muito forte, gente. Por que Jesus disse isso? Porque a partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós não precisamos mais andar ansiosos por coisa alguma. Entenda isso. Se você já teve um encontro verdadeiro com Deus, você não precisa ficar ansioso, ansiosa por coisa alguma. Por quê, pastor? Porque quem conhece Deus mesmo, irmão, de verdade, já sabe que Ele supre todas as nossas necessidades. Quem conhece Deus de verdade sabe que por mais difícil que esteja a situação, Ele pode até não ter aquilo que Ele quer naquele momento, mas tudo que precisa o Senhor nunca deixa faltar. Esse é o Deus que a gente serve, sim ou não? Ah, pastor, mas para mim está faltando. Então você não tem colocado Jesus como seu verdadeiro pastor. Porque a Bíblia não mente. Lá em Salmo 23 diz que se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Quem está comigo aqui? Nada, não é que vai faltar alguma, nada me faltará. Se está faltando, então essa noite você tem a oportunidade de colocar Ele verdadeiramente como o seu pastor. E quem tem essa certeza de que Deus está no controle de tudo, que Ele supre todas as necessidades, essa pessoa vai conseguir ter uma vida em paz e tranquila. Só que é o seguinte, muitos não conseguem ter uma vida tranquila, sabe por quê? Porque apesar de estar na igreja semanalmente, ouvindo a palavra, a pessoa não confia em Deus o suficiente. Ela confia só até um certo ponto, não confia que Deus pode resolver os problemas dela. Não confia que Deus pode orientar diante da palavra, diante de uma oração. Deus pode orientar elas nas escolhas, nas decisões que ela vai tomar. Mas Jesus disse, se vocês confiarem em mim, eu posso dar a vocês uma vida
abundante. Sabe o que é isso? Quando ele diz assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sabe o que ele está falando? Eu posso te dar um casamento abençoado. Eu posso te dar uma família abençoada, uma casa abençoada. Eu posso te dar um emprego abençoado, uma vida financeira digna. Se você estiver ligado em mim, confiar em mim, eu posso te garantir que nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na sua tenda, o Senhor está dizendo. Porque eu te livrarei do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Praga nenhuma chegará à sua tenda, 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas se você confiar em mim, você não será atingido. Pode acontecer o que for, mas se você confiar em mim, ele diz: nos meus braços você estará totalmente seguro. Diga glória a Deus. E é isso que eu quero que você entenda aqui hoje, ó. Nós não vivemos ansiosos por causa dos problemas que nós enfrentamos, por causa das dívidas, das contas que vão vencer, nada disso, mas por causa da falta de fé, da confiança plena, total em Deus. Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Confiar a ponto de jogar a toalha e soltar a etiqueta, é isso que Deus está falando. Porque tem pessoas aqui que você fala assim: Senhor, já tentei de tudo, eu sei que é só o Senhor nessa causa, estou jogando a toalha hoje. Aí você joga, mas você segura na etiqueta. 99% você coloca na mão de Deus, mas 1% você tenta fazer do seu jeito ainda. E aí Deus prepara essa noite abençoada, amém? Para trazer você para cá e falar: você crê que eu sou Deus na sua vida? E você coloca 100% na minha mão, solta a etiqueta hoje, e eu mudo a tua realidade, te trago uma vida de paz e tranquilidade. Você vai quebrando a cara e tentando fazer do seu jeito. Escuta o que eu vou te falar aqui, irmão, e guarda isso no teu coração. A nossa preocupação não vai nos ajudar em nada. A sua preocupação já te ajudou alguma vez? Pelo contrário, ela só vai piorar a situação. Então nós precisamos, de alguma forma, a todo custo, nós precisamos confiar totalmente em Deus. A ansiedade, ela não me ajuda a vencer ou resolver meus problemas. Pelo contrário, ela só faz com que eu me perca cada vez mais no meio do problema que eu estou enfrentando. Quem quer viver uma vida livre da ansiedade aqui? Deus vai falar com você hoje aqui. Pastor, então como é que eu faço para viver essa vida aí? Quero compartilhar com você 3 princípios para ter uma vida de paz e tranquilidade. Primeiro princípio, Jesus nos ensina, aqui eu começo a pregar para você, é o princípio da identificação. Fala isso comigo: identificação. Ou melhor, fala identidade. Identidade. Você precisa saber quem você é. A partir do momento que você sabe realmente, verdadeiramente quem você é, meu irmão, a paz toma conta da sua vida. Jesus disse em João capítulo 8, no versículo 12, de novo ele começa a falar ali com os discípulos, e ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Jesus sabia quem ele era. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Aí lá no capítulo 10, no versículo 9, ele continua dizendo assim: eu sou a porta. E é uma porta que não fecha. Olha lá: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Ou seja, uma porta que não fecha. Ele está falando: eu sou uma porta que fica aberta 24 horas. Se você quiser entrar, você entra. Se quiser sair, você sai. Mas se você entrar nessa porta, você encontrará pastagem. Sabe o que é isso? Bonança, paz, tranquilidade. E é isso que Deus mandou pregar para você. Olha como Jesus tinha certeza de quem ele era. No capítulo 10, versículo 11, ele diz, no 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, ninguém vem ao Pai, porque Ele, o Pai, é um só. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí no capítulo 10, versículo 11, ele vai falar assim, e tem mais: eu sou o bom pastor. Você tem um pastor aqui, não tem? Mas ele é o bom pastor. E aí lá no capítulo 10, no versículo 36, aí ele chega e chuta o pau da barraca e fala assim:
Lá no final do versículo ele fala assim: eu sou o filho de Deus. Tem filho de Deus aí, irmão? Ele diz: eu sou o filho de Deus. Igreja, Jesus é o maior exemplo de alguém que sabia quem ele era. Ele disse: eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o filho de Deus. Então, baseado nisso, a pergunta de Jesus para mim e para você hoje é: e você, hein? Você sabe quem você é? Reflete aí, pensa. Estou dando um tempinho para você refletir sobre isso. Você sabe quem você é? Porque eu vou te falar, irmão, é impossível você ter uma vida de paz e tranquila sem saber quem você é. Porque enquanto você não se conhece, enquanto você não souber quem você é, as pessoas vão querer determinar quem você precisa ser. E aqui Deus começa a falar com alguém. E com certeza, se você viver uma vida onde as pessoas vão determinar quem você deve ser, escuta o que eu vou te falar aqui. Com certeza você vai ter duas coisas na sua vida: ansiedade e insegurança, por não saber quem você é. Se você não tiver convicção, certeza de quem você é, as pessoas vão pressionar você o tempo todo. As pessoas vão manipular você o tempo todo, e você terá uma vida totalmente angustiada. Quem está entendendo, diga amém. Abre o teu coração, redobra a tua atenção aqui. Quem sabe aqui no nosso meio não tem alguém hoje que eu estou pregando para você, você sente que você está meio perdido. Você sente que você está meio perdida, assim, sabe, nesse momento da sua vida. Talvez não em todas as áreas, mas numa determinada área você se sente meio perdido. E talvez você está se sentindo assim, por quê? Porque você ainda não se encontrou, você ainda não sabe quem você realmente é em Deus. Você precisa ter um encontro com você mesmo e com Deus. Você precisa entender qual é o seu dom, o teu chamado. Você precisa entender o porquê, ou para que você está aqui nessa terra. O seu propósito de vida, você está aqui para quê? Você precisa entender qual é o seu propósito. Por que ou para que Deus te chamou? Por que você foi chamado por Deus, presenteado com o dom da vida? Porque escuta o que eu vou te falar, até que você descubra o seu propósito aqui na terra, aquilo que Deus quer que você faça, você não vai conseguir desfrutar plenamente daquilo que Deus tem reservado para você. É por isso que tem gente que tem promessa de Deus, mas ainda não se encontrou, não vive as promessas, porque ainda não se encontrou. Eu estou falando para alguém que você pode ter até uma boa condição financeira, mas até que você descubra e cumpra, não só descobrir não, cumpra o seu propósito, esteja no centro da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para você, você não vai conseguir ser uma pessoa realizada. Você vai conquistar muitas coisas, mas fora do propósito, você será uma pessoa infeliz. E talvez esse seja o motivo de muitas pessoas estar vivendo uma vida de ansiedade, de preocupação em excesso o tempo todo. Uma vida de preocupação em excesso, sem tranquilidade nenhuma. Se tem uma coisa que traz paz e segurança, quem quer ter paz e segurança aqui? Escute isso. Se tem uma coisa que vai trazer paz e segurança, mesmo no meio de uma grande tempestade, nos momentos difíceis que a gente enfrenta na vida, irmão, é saber que a gente está cumprindo o propósito. Quando você sabe que você está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, não importa a tempestade, você se sente seguro. Por quê? Porque o propósito de Deus te protege. Aleluia. O propósito, olha, aliás, se tem uma coisa que traz segurança total para nós, a ponto de que até o que tinha que dar errado vai dar certo, é eu estar cumprindo o meu propósito. Você quer ver uma coisa? Coloque para mim Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas, não são algumas, todas as coisas cooperam, colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aqui está o segredo. Não é só que ele fala, eu amo a Deus, então todas as coisas vão cooperar para mim. Eu amo a Deus, não é assim. Você ama a Deus, mas você está cumprindo o seu propósito? Olha lá, vai cooperar, mas aqui vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, além de você amar a Deus, você tem que estar dentro do seu propósito.
Quem está entendendo? O propósito te protege a ponto de até o que tinha que dar errado, porque todas as coisas é todas as coisas. Até os problemas, até a enfermidade, tudo que se levantar, a perseguição, a calúnia, tudo vai cooperar para o seu bem, a partir do momento que você estiver dentro do seu propósito. Diga glória a Deus. Deus talvez esteja falando com alguém aqui essa noite, que você sente que você está angustiado. Sabe por quê? Porque talvez você está tentando suprir, meu Deus, as expectativas das pessoas à sua volta. Você está vivendo de tal forma que você está querendo agradar pessoas à sua volta. Talvez você esteja buscando ser aceito e aprovado pelas pessoas. Talvez você está preocupado em agradar as pessoas, em ter a aprovação das pessoas, enquanto você mesmo talvez se reprova. É muito sério isso, igreja. Porque muitas vezes tem pessoas que ela quer agradar os outros enquanto ela mesma se reprova. E ela se reprova tanto que agora, para ser aceito, ela tem que fazer tudo que as pessoas querem. Então o primeiro princípio para acabar com essa angústia, com essa ansiedade, é você saber quem você é. É você ter firmeza, convicção, certeza de quem você é. Não tente ser o que as pessoas querem que você seja, e sim, aleluia, quem Deus quer que você seja. Quem Deus quer que eu seja, pastor? Você sabe, a palavra vem falando com você constantemente. Você sabe muito bem. Danilo, então eu quero me conhecer melhor. Como que eu faço? Não precisa fazer nada. Essa noite Deus preparou, irmão, para lembrar você de quem você é. A Bíblia diz que você é filho e filha de Deus. Se você já aceitou Jesus, já desceu as águas, tem Ele por inteiro, acabou. Pastor, mas para ser filho de Deus tem que descer as águas? Tem que descer as águas. Não sou eu que estou falando. Mas como assim todo mundo é filho de Deus? Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus. Lá em João capítulo 1, no versículo 12, coloque para mim por favor, João 1:12, vai dizer o seguinte: que aqueles que aceitaram Jesus e cumpriram o mandamento dele lá, que está na parede, porém alguns creram nele e o receberam por inteiro. Crer e batizar será salvo. Quem fez isso? Quem recebeu? E a esses então ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem está entendendo? É forte demais, né? É impactante isso aqui. É muito impactante. Então você que ainda não é batizado, pense sobre isso. E eu quero dizer algo para você aqui, se você é filho de Deus, você não precisa da aprovação de ninguém a não ser dele. Vou repetir: se você é filho de Deus, você já sabe quem você é agora, então você não precisa da aprovação de ninguém a não ser dele. Uma vez que você sabe quem você é, você não precisa ficar provando nada para ninguém. Quem está comigo aqui, gente? Não precisa, você não precisa ficar provando nada para ninguém, não precisa ficar buscando a aprovação de ninguém. Jesus estava 40 dias sem comer, em jejum e oração, 40 dias e 40 noites. E ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo aparece para ele, a primeira coisa que o diabo vai falar para ele. Qual que era a maior necessidade de Jesus naquele momento? Fome. E o diabo vai dizer para ele o seguinte: olha, se tu és mesmo filho de Deus, prova. Se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus não poderia ter pensado: se fosse eu, vou esfregar no chifre desse capeta agora, ele vai ver se eu não posso transformar isso aqui. E Jesus, bastava ele falar assim: pedra, se transforma em pão. Ele não poderia ter pensado: agora eu vou mostrar para ele mesmo quem eu sou. Ele está duvidando da minha pessoa. Mas o que Jesus fala para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Quem sabe quem é, quem sabe quem verdadeiramente é, não precisa ficar provando nada para ninguém. Quer acreditar, acredita, não quer, o problema é seu. Eu sei quem eu sou. Aleluia. Então eu quero dizer para você essa noite, independente do que as pessoas pensam ao teu respeito ou falam de você, eu vim aqui hoje para dizer para você, para alguém que está aqui: Deus te ama e você tem muito, mas muito valor para Ele. Eu não sei o que você tem escutado de pessoas por esses dias,
Mas Deus está falando: eu amo muito você. Você é muito amado, você é amada. Você não custou R$1,99. Não. Você custou, foi meu sangue vertido na cruz do Calvário. Irmão, Deus, Ele nunca faz nada com as próprias mãos dEle que Ele não ame e não valorize. E você foi criado pelas mãos de Deus. Já na criação do mundo, você vê lá, Deus, conforme Ele ia criando as coisas, Ele ia dizendo assim, ó, e viu Deus que era bom. Nossa, isso é muito bom. Então Deus nunca cria nada que Ele não ame, que Ele não valorize. Tudo que Deus cria é o que tem valor para Ele. O que não tem valor, sabe o que é? Pelo menos para Deus: roupa, sapato, carro, casa, e por aí vai. Tudo que o dinheiro pode comprar, para Deus vale nada. Para Deus não tem valor nenhum. Você quer saber o que tem valor para Deus? Tudo que o dinheiro não compra. O que o dinheiro não compra, isso tem valor para Deus. O que, pastor? A sua vida, por exemplo. A sua alma, meu Deus. A sua salvação, a tua saúde, a sua família, isso é o que tem valor para Deus. A sua moral, a sua dignidade, a sua honestidade, as amizades verdadeiras, isso tem valor para Deus. A restauração de um casamento, de uma família, isso é o que Deus valoriza. Então veja bem, igreja, se você pretende viver uma vida livre de insegurança e ansiedade, você precisa descobrir quem você é. Ou melhor, você já sabe. Você precisa sair daqui hoje com isso no teu coração, com a certeza de quem você é. Quantas pessoas hoje, talvez você conheça alguém assim, quero acreditar que não seja nenhum de vocês, mas tem muitas pessoas hoje que são manipuladas por outras. Manipuladas por quê, Danilo? Porque simplesmente por falta de identidade. Porque a pessoa não sabe, ela não tem identidade própria, não tem opinião própria. A pessoa não sabe quem ela é. E outras tomam até prejuízo muitas vezes, sabe por quê? Porque não consegue dizer não para o outro. Tudo fala sim. Porque quer buscar a aprovação das pessoas, quer ser aprovado diante das pessoas. Às vezes faz coisas até contra a própria vontade. Deus está falando com alguém aqui, irmão. Faz coisa até que se sujeita a fazer coisas que, poxa, mas eu não vou ficar bem fazendo isso. Mas se eu não fizer, o que o irmão vai pensar de mim? O irmão paga as tuas contas? Quando alguém pedir algo para você, que você sabe que você não vai se sentir bem, ou você não pode naquele momento, tenha opinião própria, saiba quem você é. Tem alguém aí? Não se sujeite a fazer nada que não vai te deixar bem. Oh Jesus, se algo não vai te fazer bem, irmão, aprenda a falar não, pelo amor de Deus. Se ir em um determinado lugar não vai te fazer bem, você sabe que você não vai ficar bem, por coisas que acontecem lá, ou de repente por alguém que está lá, não se sujeite a isso. Entenda o que Deus está falando, se valorize. Você não foi chamado para deixar ninguém alegre, não. A única pessoa que você tem que deixar feliz nesse mundo, irmão, é Deus em primeiro lugar e depois você. E se você estiver aprovado diante de Deus, pode ter certeza que automaticamente, quando você tem a aprovação de Deus, todas as pessoas à sua volta vão se sentir bem perto de você também. Amém? Você não tem que ficar fazendo o que você não quer para agradar pessoas, não. Você não deve frequentar lugares que não vai te fazer bem. Quantos casamentos hoje, por exemplo, estão quebrados, destruídos, desestruturados? Por quê? Porque fica um querendo viver a vida do outro, fica um querendo controlar a vida do outro. Um não pode chegar perto do celular do outro. Já ouviu falar isso? Existe. Aqui não tem não, essa igreja é uma bênção. Mas ó, tem muito lugar que tem, irmão. Eu já atendi pessoas de outros lugares, que o marido, que a esposa não pode nem relar no celular do marido, ou vice-versa também. Isso não é casamento não? Isso é uma palhaçada? Como assim? Não pode? E você sabe que eu sou bem direto, né? Uma determinada situação, falar, pastor, mas ela está querendo ver a mensagem do meu celular. Posso falar que a pessoa não é daqui. Está querendo ver a mensagem do meu celular? É minha privacidade. Ai, irmão, não aguentei. Falei, como é que é? É sua privacidade? E a tua esposa não pode mexer no seu celular? Não, é minha privacidade. Irmão, então pega o teu celular, aluga uma pensão, vai embora morar com ele.
Que privacidade que você quer? Você casou para quê, rapaz? Cria vergonha na sua cara. Quem não deve, não teme. Ah, mas eu não devo. Então tá, irmã, pega o celular dele aí agora. Qual que é a senha? Não, pastor, mas quem não deve, não teme. Eu falei, irmã, de verdade, do fundo do meu coração, tem coisa errada aí. Porque se ele não quer deixar, é porque tem coisa errada. Quem está entendendo? Lá em casa, todo mundo tem a mesma senha. Eu, a pastora e o Davi. O celular que estiver mais perto é o que eu vou usar. Quem não deve, não teme. Se meu filho pedir meu celular, eu faço assim, não, espera um pouquinho, deixa eu pagar algumas coisas que não, eu dou o celular para ele. Por quê? Porque eu sei que no meu celular não tem nenhum grupinho arquivado de coisas que meu filho não possa ver. Quem está entendendo? Se a minha esposa quiser pegar meu celular, pega a hora que ela quiser. Sabe qual que é o nome disso? Consciência tranquila. Saber quem você é. Outra coisa, tem mulher que vive ferida, machucada, isolada dentro da própria casa. E muitas vezes se sujeitando a ouvir insultos, xingamentos, humilhações. E sabe por que isso? Porque essa pessoa não sabe quem ela é ainda. Ela não descobriu a verdadeira identidade dela. Ela não descobriu quem ela é em Deus, irmão. Porque no dia que ela descobrir a verdadeira identidade dela em Deus, nunca mais a pessoa se sujeita a viver uma vida dessa forma. Nunca mais. E vou falar para você, para ter uma vida livre da ansiedade e de tudo que eu citei aqui até agora, você precisa só saber quem você é. Isso aqui já muda tudo. Se alguém pedir para você fazer algo que você não quer fazer, o que você não vai se sentir bem, não faça. Não faça, não faça nada para deixar outras pessoas felizes. Você precisa deixar Deus e você feliz. Amém? Deus e você. E muitas vezes, se tiver que escolher entre você e Deus, fique chateado com você, fique frustrado e agrade a Deus. Porque muitas vezes, para deixar Deus feliz também, a gente vai ter que encontrar a nossa própria vontade. Porque na maioria das vezes a vontade de Deus não é a nossa. Mas se tiver que agradar alguém a não ser Deus, é você mesmo. Quem está entendendo? Primeiro, eu. Segundo, eu. Terceiro, eu. Quarto, minha foto. Aí depois eu vou pensar. Depois eu vou pensar se eu posso, se eu vou me sentir bem fazendo aquilo. Eu não vou ficar falando sim para todo mundo só para ganhar a aprovação das pessoas, para pessoas não pensar mal de mim. Quer pensar, pensa o que quiser, ninguém paga minhas contas. Tenha convicção do que Deus tem para você. Não faça nada para agradar os outros, nem lá no seu trabalho, nem no meio da sua família, e nem aqui na igreja. Você que tem um chamado, por exemplo, os irmãos aí que trabalham, tem um determinado cargo na igreja, faça aquilo que Deus estabeleceu para você fazer e procure dar o seu melhor. Você não está aqui para agradar líder de setor, pastor Danilo, Claudiano. Não, para com isso. Você está aqui para agradar a Deus. Quem te chamou foi Ele, é Ele que você tem que agradar. Amém? Então por isso que você deve saber quem você é, o que Deus tem para você, o que Ele quer de você. Saiba quem você é. Se eu perguntar para você aqui, por exemplo, deixa eu tomar uma água aqui. Eu estou sendo claro com vocês, irmão? Está dando para entender? Glória a Deus. Se eu perguntar para você, por exemplo, qual que é o seu nome? Quem você é? E se você falar só o seu nome para mim, tem alguma coisa errada. Você precisa saber, nós precisamos saber numerar e nomear as nossas qualidades. Preciso saber quem eu sou no profundo. Se alguém pergunta para mim, quem é você? Ah, eu sou o Danilo. Não, se perguntar para mim, meu nome é Danilo. Eu sou um vaso escolhido do Senhor. Ex-drogado. Irmão, aí você tem que ir puxando. Ex-drogado, resgatado, liberto, batizado. Fui obreiro, missionário. Hoje eu sou pastor, sou amigo, fiel a Deus. O mesmo dentro e fora da igreja. Olha só. O mesmo em cima e embaixo do altar. E quem não gostar de tenho defeito e tenho qualidade. Quem não gostar de mim do jeitinho que eu sou, que se afaste de mim. Sabe por quê? Eu penso dessa forma. Porque eu não vou mudar minha verdadeira identidade em Deus
o meu jeito de ser para agradar quem quer que seja. O próprio Deus me escolheu louco, do jeito que eu sou. No meio da loucura, lógico, eu já sou bem menos pior, bem melhor. Eu sou menos pior do que eu era, mas muito menos. Então, se tiver que mudar alguma coisa do meu jeito, é Deus que vai mudar. O próprio Jesus falou assim, ó, certa vez para os discípulos: quem comigo não ajunta, espalhe. Sabe o que ele está falando ali? Preciso falar? Se não for para somar, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não for para somar, que vai embora. Eu não vou sair do meu propósito. Jesus está falando, eu não vou deixar de fazer o que eu vim para fazer, para agradar ninguém. Meu Deus, saiba quem você é, aprenda a ser feliz dentro da sua realidade. Outra coisa também, aprenda a viver feliz com aquilo que Deus te deu, com a sua realidade desse momento. Pode ser que amanhã melhore, pode ser, mas se não melhorar também, irmão, viva. Só vai melhorar quando Deus olhar para você e ver você vivendo feliz intensamente com aquela realidade daquele momento. Por isso que ele fala: seja feliz no pouco, que no muito te colocarei. Seja fiel no pouco. Ali ele não está falando só de dinheiro, não. Ele está falando: seja feliz com o pouco que você acha que tem. Eu estou te testando para colocar você no muito. Eu preciso primeiro ver você vivendo intensamente, ser feliz de verdade com a sua realidade. Quem está entendendo? Eu falo: mas Deus me abençoa, o outro tem um carro, o outro tem não sei o quê, aqui, eu com a bicicleta velha, mas não cuida nem da bicicleta. Deus está olhando. Deus está olhando, não passa uma graxa na corrente da bicicleta. E quer a moto, quer o carro. Deus fala: não está sendo fiel no pouco. Não está cuidando, olha lá, os pneus estão murchos. Meu Deus. Se você viver dessa forma, irmão, você vai viver se comparando. E o problema de se comparar, sabe qual que é? É que quem se compara não se aceita. É forte isso aqui. Eu vivi muitos anos da minha vida se comparando. Queria ser qualquer pessoa menos eu, porque eu não tinha identidade própria. Queria ser qualquer um menos eu. Não se compare com pessoas. Escute o que Deus está falando com você aqui. Quem se compara é porque não se aceita. Por isso que tem um monte de gente frustrada hoje. Por quê? Porque vive se comparando. A pessoa abre lá o Facebook ou o Instagram, ela entra até em depressão. Ela fica vendo aquele bando de mentiroso postando um monte de fake news o dia inteiro, achando que a vida da pessoa é aquele mar de rosa que está lá. Aí a pessoa fica em depressão, achando: nossa, todo mundo está bem, só eu que estou mal. Você que está acreditando, 99% do que está lá é fake, irmão. Tem gente que tira foto de um carro que nem é dele e posta, daqui a pouco está lá nos comentários: parabéns pela conquista. Eu falei: Jesus, olha que loucura. O cara de pau ainda vai lá e põe: obrigado. Muitas pessoas hoje levam uma vida dupla. É difícil ouvir isso, né? Mas é verdade. Claro que não é o nosso caso, mas muitos vivem uma vida dupla. Tem gente que a gente às vezes olha na internet e fica pensando: não é possível, é outra pessoa, gente. Não pode ser a mesma pessoa. Às vezes eu estou lá, olho para a pastora: é que eu estou pensando? Ela é. Eu falei: não é possível isso. É muito diferente quando está na igreja. É muito diferente quando está fora, está dentro da igreja. Sabe o que é isso, irmão? A pessoa finge. Isso é muito grave, sabe? Igreja, nós não podemos viver uma vida de máscara, não. Deus não quer que eu e você tenha uma vida de aparência, de fingimento, de ilusão. Eu venho aqui essa noite, movido pelo Espírito Santo, dizer para alguém que está aqui: vamos ser de verdade. Vamos ser de verdade. Nós precisamos ser de verdade, autêntico. É cada nota de R$3 que você vê na internet. Quem já viu nota de R$3 aí? Não, se você vê uma, por quê? Você acredita? Não, já que eu entrei nisso aqui, eu já vou voltar para a mensagem. Ó, rapidinho. Você acredita que tem gente que fica triste, depressivo, às vezes angustiado, pensando: nossa, olha a minha foto, só teve 2 curtidas. Você acredita que tem gente, irmão? Vamos falar a verdade, cria vergonha na cara. Eu quero achar que eu tenho certeza que não é o teu caso, mas se for, cria vergonha na sua cara. Sei lá, precisa de alguém curtindo as suas fotos para você ficar feliz.
Você precisa disso, precisa de um coraçãozinho para você ficar feliz. Não é possível que tem gente tão infeliz e insegura assim, irmão. Eu não acredito não, Charlene. Não dá. Vamos parar com isso. Entenda o que Deus está falando aqui essa noite. Olha para cá, você tem um Deus que te ama. Vou falar, você tem um Deus que te ama, irmão. Todos os dias quando você acorda, Ele já deu milhões de curtidas para você, colocou milhões de coraçãozinho, porque você é filho e filha dEle. Agora você está preocupado em ver quem curtiu. Você nem dorme, acorda da madrugada. Deixa eu ver se alguém já viu. Que loucura, velho. Vou orar para você. Bom, eu estava falando de Jesus. Jesus sabia claramente quem Ele era. Ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o filho de Deus. Jesus está dizendo para nós aqui: vocês precisam sair daqui hoje com a certeza de quem vocês são. Saia daqui hoje com essa convicção no teu coração. Você será livre da ansiedade, da angústia, da depressão, da síndrome do pânico, quando você tiver certeza de quem você é. Ou, olha Deus falando com alguém, ou quando você voltar a viver a sua verdadeira identidade. Porque no fundo, tem pessoas aqui que você sabe quem você é, mas você não está vivendo a sua verdadeira identidade. Deus está falando, tudo isso que você sente de forma negativa vai mudar a partir do momento que você assumir de novo a sua verdadeira identidade. Assume ela. Segundo princípio, diga comigo: dedicação. Aleluia. Dedicação. Você deve saber, tem a obrigação de saber também quem você está procurando agradar. Primeiro, saiba quem você é. Segundo, saiba quem você está procurando agradar. Olha que Jesus diz em João capítulo 5, versículo 30. Jesus continuou a falar com eles e disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. Ó, conexão. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Olha aqui para mim. Eu não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não procuro agradar a mim, e muito menos as pessoas. Eu vim para agradar aquele que me enviou, aquele que me permitiu eu viver. Quem está entendendo? Aquele que me permitiu viver e está aqui. É Ele que você tem que agradar. Aquele que te enviou aqui para essa terra, que te deu a vida. É Ele que você tem que agradar. É isso aqui, eu só estou pegando o que Jesus falou e trazendo para a nossa vida. Não estou querendo comparar você com Jesus, mas está falando, eu vim, então Ele é o exemplo. Ele está falando, olha para mim e faz igual. Eu vim aqui para agradar não vocês, mas aquele que me enviou. Então que vocês possam viver de tal forma que somente a Ele vocês agradem. E é importante você entender isso aqui, igreja, sabe por quê? Até porque você não vai conseguir agradar, deixa eu ir bem devagar aqui, você não vai conseguir agradar todas as pessoas. Talvez seja essa a sua frustração, você está tentando agradar todo mundo, e se eu fosse você, eu nem tentaria mais isso a partir de hoje, sabe por quê? Porque você não vai conseguir. Sabe por que você vai conseguir? Porque você não é melhor do que Jesus, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Você sabe qual que é a média que você vai agradar? É assim, ó, cada 12 discípulos, cada 12, um te trai e um te nega. Você não vai agradar todo mundo. Redobra atenção aqui, escuta o que eu vou te falar. Se você quiser que todas as pessoas te amem, com certeza, a sua vida será uma vida totalmente infeliz. Você vai viver frustrado, frustrada o tempo todo. Porque sabe por quê? Porque nem todos que dizem que te ama de fato. Vamos ser verdadeiros, gente. Presta atenção, eu não estou aqui falando que nem que as pessoas que pregam falam, você não tem amigo, quer te derrubar. Não, eu estou falando para você, nem todos que dizem que te ama. Então tem muita gente que te ama, mas nem todos que dizem que te ama de fato. Quem entende isso? No decorrer da vida, todos nós vamos ter pessoas que às vezes vai dar tapinha nas nossas costas, dizendo que nos ama, dizendo que está junto, quando na verdade nunca esteve.
Amém? Estou falando alguma novidade aqui? Você já sabe disso. E acredite se quiser. Mas tem pessoas que vivem ansiosas, sofrendo o tempo todo, de tanto procurar, de se preocupar com o que os outros vão pensar a respeito. Quem sabe não tem alguém assim aqui? Você está sofrendo, preocupado demais com o que os outros vão pensar e falar se você tomar alguma atitude, se você fizer, ou se você comprar algo. Ai, mas que fulano, para com isso, irmão. Vai ser feliz. Você tem condição, vai lá e compra. Não vai te atrapalhar, não vai mexer no seu orçamento. Você tem condição, vai e compra. Porque como eu disse aqui, ó, o dinheiro só serve enquanto você estiver aqui, viu? Depois fica aí, e o povo ainda fica brigando para ver quem vai ficar. Acredite se quiser, tem pessoas que vivem dessa forma. Agora fala a verdade, você acha mesmo que isso é vida? Não, isso não é vida. Esse é o maior erro. Esse para mim é o maior erro do ser humano. Agora pensa comigo aqui, se ao invés de se preocupar com o que as pessoas pensam de nós, o que eles vão falar de nós, se a gente se preocupasse somente o que Deus vai pensar ao nosso respeito, irmão, com certeza a gente viveria uma vida muito melhor, sim ou não? Então sai daqui hoje com esse compromisso. A partir de hoje eu vou viver, a partir de hoje eu vivo de tal forma, pensando somente o que Deus vai pensar ao meu respeito. Somente, tudo que eu vou fazer, o que Deus vai pensar ao meu respeito? Estou aprovado diante de Deus? Então eu vou e faço. Quantas pessoas você conhece que vêm de uma imagem, que na verdade elas não são nada daquilo que elas mostram. Elas não falam a verdade sobre elas, sabe? Não fala. Por quê? Porque elas pensam o seguinte, ó. Redobra atenção aqui, por favor. Elas pensam o seguinte: eu vou mentir, sabe por quê? Porque se o fulano souber a verdade sobre mim, ele não vai gostar de mim. Olha o ponto que chega. Se as pessoas souberem quem eu sou de verdade, elas não vão me aprovar. Pelo amor de Deus, gente. Nós não precisamos, mais uma vez eu digo, nós não precisamos da aprovação de ninguém. Nós precisamos da aprovação de Deus. E quando nós estamos, isso aqui é muito forte, olha aqui para mim. Quando nós estamos aprovados diante de Deus, automaticamente Ele nos aprova diante de todas as pessoas. Diante de todas as pessoas. Uma base bíblica para isso, Mateus capítulo 6, versículo 6. Ele diz: quando você for orar, não faça como os hipócritas. Entra no seu quarto, fecha a porta em secreto, só você e eu e você e eu, nós dois, no secreto. E fala com teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto vai te aprovar publicamente, te recompensará publicamente. Quem consegue entender isso aqui? Então nós precisamos aprovar somente, ser aprovado somente diante de Deus. Se você estiver aprovado diante de Deus, Ele se encarrega de te aprovar diante das pessoas, onde quer que você esteja. Deixa eu dar um recado de Deus para alguém que está aqui. Talvez Deus trouxe você aqui hoje só para você ouvir isso. Você não depende de pessoas. Deus está falando com alguém aqui. Você não depende de pessoas. Deus está dizendo: quem te garante sou eu. Quem te garante sou eu. Tudo que você precisa está aprovado e aprovada diante de mim, o Senhor está dizendo. Então saia daqui hoje sabendo quem é que você precisa agradar. Quem é que você tem que agradar? Jesus sabia muito bem quem Ele queria agradar. Ele disse: eu vim aqui para agradar o meu Pai que me enviou, e não para fazer a minha vontade. Para agradar a Deus, muitas vezes você vai ter que ir contra a sua própria vontade. Quem quer agradar a Deus aqui? Você pode ter certeza que vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena. Um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, se resume na arte de contrariar nossas vontades. Quando você começa a contrariar suas vontades, a intimidade muda. Meu Deus, a conexão aumenta. Você já parou para imaginar o quanto a nossa vida seria muito melhor, muito mais simples, gostosa de se viver, se a gente pensasse e dissesse o seguinte: eu vou agradar somente a Deus a partir de hoje. Esse é o desafio que eu faço para você aqui hoje. Essa semana faz um teste. Você vai ver como que a tua vida vai ser uma vida de paz e tranquila.
Saia daqui, e eu fiz esse desafio com o pessoal de manhã aqui hoje. Essa semana, aconteça o que acontecer, nós vamos viver de tal forma que nós vamos agradar somente a Deus. Tudo que você for fazer, falar, pensa, Deus me aprova. Se aprovou, vai e faz. Às vezes a gente se preocupa demais, sabe, em agradar tanto as pessoas, que a gente acaba esquecendo de agradar quem realmente importa. O mais importante, que é Deus. Eu falo isso com propriedade, porque durante anos da minha vida eu vivi tentando agradar pessoas, irmão. Eu tentava conquistar a aprovação das pessoas a todo momento. E se para isso fosse preciso, eu pagava conta para as pessoas. Olha o ponto que chegava. E fazia isso, fazia aquilo, tudo para agradar a aprovação das pessoas. Quer saber? Eu só quebrei a minha cara. Tem alguém aqui que deve se identificar comigo. E sabe por que eu quebrei a cara? Porque os mesmos que me aprovavam, sabe, batia a palma, foram os primeiros a virar as costas para mim quando eu mais precisei. Os únicos que não viraram as costas para mim, sabe quem foi? A minha família. É assim, no final de tudo, quem suporta tudo é a tua família. Por isso que Deus te trouxe aqui no domingo da família, para falar para você: valoriza mais o que está nas tuas mãos. Valoriza mais a tua família, porque no final de tudo é eles que vão estar do teu lado. Quando todo mundo virar as costas para você, é eles que vai falar: nós estamos juntos. Eu vivia rodeado, sabe, de muitas pessoas. Você não sabe quanto. Era muita gente. Só que ao mesmo tempo eu me sentia sozinho. Quem já sentiu isso aqui? Sozinho, não conseguia entender. Uma multidão de pessoas à minha volta. É droga, bebida, tudo que não presta. Mas ao mesmo tempo eu me sentia sozinho. Ia no psicólogo, sabe o que ele falava? Entendemos então, baseado no que o Senhor diz, nós entendemos que isso é solidão cósmica. Depois que eu conheci Jesus, que eu fui saber o que a mulher está tentando falar. Rasga o verbo, gente. Falta de Deus. Solidão cósmica é você estar rodeado de uma multidão de pessoas e ao mesmo tempo se sentir sozinho. Mas acontece que um dia eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Eu tive. E nesse encontro, primeira coisa, eu descobri quem eu era. Ali eu descobri, diante de uma palavra como essa, eu descobri a minha verdadeira identidade. E a partir dali eu deixei de lado aquilo que eu adorava, porque eu não tinha um Deus que eu adorava. Eu adorava a religião, o ziriguidum, da onde eu vim. Eu adorava a religião. Naquele tempo, naquele momento, eu deixei de lado a religião e me aproximei da palavra, que foi o que me cativou. Quando eu sentei na igreja evangélica a primeira vez e começou a falar, eu falei: gente, como é que pode? Está falando comigo, só falta falar meu nome. E foi uma coisa impactante, porque às vezes eu ia na missa, alguma coisa assim, eu já sabia até o que ia acontecer. E eu tinha que repetir lá uns versos e tal. Glória a Deus por isso, cada um. Irmão, mas eu vou te falar uma coisa para você. Aquilo, quando eu sentei, bateu no meu coração. Eu esqueci, eu deixei de lado a religião e caí de cabeça na palavra. Essa mesma palavra que você está ouvindo aqui hoje. E olha aqui para mim. Religião nenhuma é capaz de mudar a vida de ninguém, porque se tivesse que mudar, já tinha mudado a minha há muito tempo. Eu era pior que peru de Natal. Já rodei todas que você pensar. Todas. Religião nenhuma muda a vida de ninguém, mas essa palavra que você está ouvindo aqui hoje, ela muda, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela salva, ela purifica. E é isso que Deus está querendo fazer com pessoas aqui hoje. Terceiro e último princípio, então já finalizo aqui, ó. Olha aqui para mim. Terceiro princípio: primeiro, saiba quem você é. Segundo, saiba quem você está procurando agradar. E terceiro, saiba o que você quer realizar. João 8, versículo 14. Jesus respondeu: embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que digo tem valor, porque é a verdade. Pois eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Meu Deus, olha isso aqui. Tentar esclarecer isso aqui para você, com a ajuda do Espírito Santo. Jesus é o maior exemplo que existe contra essa tal da ansiedade. Primeiro, ele sabia quem ele era. Segundo, ele sabia que ele estava procurando agradar. E terceiro, ele estava falando aqui, ó, ele sabia de onde ele vinha e sabia para onde ele ia. Ele sabia o que ele tinha que realizar. Ele sabia qual era o propósito dele. Quem está entendendo? Você precisa saber qual é o teu propósito, o que Deus tem para você aqui nessa terra.
o que Ele quer fazer, não na sua vida, mas através da sua vida. E tudo que Ele fizer na sua vida está ligado ao propósito. Entenda isso. Tudo que Deus fizer na sua vida está ligado ao propósito que Ele tem para você. Aleluia. Eu faço uma pergunta para você aqui hoje. Você sabe para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Porque se você não souber, irmão, é por isso que você está ansioso, ansiosa. É por isso que você está perdendo noite de sono, não consegue sentir realizado. Porque quando você tem um foco, um objetivo, você não precisa mais ficar ansioso por coisa alguma. Perguntando o tempo todo: ai meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? O que vai ser da sua vida? O que Deus quiser. E não é só o que Deus quiser não. Tem gente que fala assim: seja o que Deus quiser, e fica esperando. Sabe o que vai ser da sua vida? O que Deus quiser e você planejar. É isso que a Bíblia fala. Nós devemos fazer planos, entendendo também que a última palavra vem da boca do Senhor. Mas você deve planejar. Tem gente que não planeja nada e ainda está querendo que Deus faz e cumpra a vontade dEle. Então, por último, saiba o que você quer realizar. Você nunca vai chegar no lugar que você deseja se você não se vê no lugar. Ó, isso aqui está falando de visão espiritual. É fé. Você precisa ter planejamento. Você precisa já se ver no lugar que você quer. Onde você quer chegar? Para onde você está indo? Para onde você está indo e aonde você quer chegar? Você precisa fechar os seus olhos pelos olhos da fé e já se imaginar naquele lugar. Quem está entendendo isso aqui? Isso aqui é fé. O firme fundamento daquilo que não se vê. Ó, eu não vejo com os olhos carnais, mas eu fecho os meus olhos. Eu tenho firme fundamento. Eu já estou me vendo lá. A certeza das coisas que se esperam. Eu espero chegar em tal lugar, então eu já tenho que começar a agir como se eu estivesse lá. Certeza daquilo que eu espero. Oh, aleluia, Jesus. Para você alcançar o seu objetivo, você precisa determinar também. E por último é isso aqui. A equipe de louvor pode subir, por favor. Para você alcançar o seu objetivo, olha aqui para mim. Você precisa determinar o que é prioridade na sua vida. Deus trouxe alguém aqui hoje. Olha aqui para mim, ó. O que é prioridade na sua vida? A partir de hoje, se for preciso, eu falar: a partir de hoje aqui em casa vai ser assim, assim, assim. A partir de hoje o nosso casamento vai ser assim, assim, assim. A partir de hoje aqui todo mundo vai buscar o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que saber o que é prioridade para você. Jesus disse: eu sei de onde vim e sei para onde eu estou indo. E sei para onde eu vou. As pessoas estavam o tempo todo tentando desviar Jesus do objetivo dele, do propósito dele. Já aconteceu com você? De pessoas talvez até a sua própria volta tentar desviar você do seu foco, do seu objetivo? Ah, agora você quer saber de igreja, quer tirar você do seu propósito. As pessoas tentavam tirar Jesus do propósito. Jesus ia para o deserto para orar, buscar a presença do Pai, porque isso era uma prioridade para ele. E as pessoas iam atrás de Jesus e ficavam falando para ele, sabe: fica com a gente, Jesus, não vai não. Como não vai não? Eu sei o que é prioridade para mim, eu sei o que eu preciso, sei qual é o meu propósito. Jesus estava ensinando o povo aqui. Quando ele ia para o outro lado da margem para pregar para o povo lá, aí eles falavam: não vai não, Jesus, fica aqui. Sabe o que Jesus respondia? Você acha que Jesus olhava para ele e falava: ah, tá bom, gente, eu tinha um compromisso agora, eu sei que pessoas lá do outro lado precisam de mim, mas eu vou ficar aqui mesmo, que vocês estão pedindo, né? Afinal, eu preciso da aprovação de vocês, eu preciso agradar vocês, né? Eu vou abrir mão daquilo, né, que eu tinha que fazer agora, porque senão o que vocês vão pensar de mim, né? Quem está entendendo? Você acha que é isso que Jesus falava? Jesus falava: não, fiquem todo mundo aqui, porque agora eu vou lá do outro lado e ponto final. Sabe por quê? Porque eu sei que lá do outro lado tem pessoas precisando de mim também. E Jesus ia mesmo, sabe por quê? Porque Jesus sabia, aleluia, para onde ele deveria ir. Ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia o que ele tinha que realizar. Saiba o que você tem que realizar. Saiba qual é o seu propósito. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele queria agradar, e ele sabia o que ele tinha que realizar. Oh, aleluia. Saiba quais são as suas prioridades. E para de querer agradar as pessoas o tempo todo. Para de querer muitas vezes agradar pessoas que não estão nem aí para você, e só você não vê. Só te procura quando precisa. Pronto, falei. Só te procura quando precisa. E todo mundo te fala sem achar ruim. Só você não está vendo. Não deixa ninguém desviar você do seu propósito, do seu objetivo.
do caminho que Deus estabeleceu para você. Foca no que é prioridade, aleluia, no que é essencial, no que realmente é importante. Prioridade, o nome já fala, é tudo aquilo que vem primeiro. O que vem primeiro na sua vida, hein? Que tem sido prioridade aí? No primeiro versículo da Bíblia já fala: no princípio criou Deus o céu e a terra. Não fala criou terra e céu. Céu sempre vem primeiro. E Jesus vai dizer em Mateus 6,33: buscai primeiro, que é prioridade, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ah, mas e as coisas que eu preciso? Tem um monte de coisas que eu preciso resolver. Será acrescentado. Todas as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus fazia sempre, diariamente, eu termino falando isso aqui para você. A Bíblia diz que ele saía todos os dias. Não estou falando para você fazer isso. Todos os dias saía de madrugada. E ele ia ou ele ia ao deserto, ou ele ia para o monte. Sabe para quê? Para orar. Independente do cansaço que ele tivesse. Porque ele sabia que o renovo dele vinha de Deus. Que tinha alguém que era mais sagrado do que o sono dele. Meu Deus. E às vezes a gente fala: mas eu preciso dormir. Meu sono é sagrado. Se eu não dormir, eu não sou ninguém no outro dia. Conheça alguém que é mais sagrado que teu sono. Que se você abrir mão muitas vezes de alguns minutinhos na presença dele, você vai dormir poucas horas, mas parece que vai dormir 2 dias sem parar. Oh, aleluia. Se você quer viver uma vida livre da ansiedade, deseja ter uma vida de paz e tranquila, tenha um tempo de oração diário. Faça isso a partir de hoje. Abra o seu coração, fale com Deus. E muitas vezes você não vai nem precisar falar, irmão. A oração é como se você estivesse tirando a pressão da panela. Senhor, eu não aguento mais aquela pessoa. Porque você falar para a pessoa, você vai acabar magoando, vai dar mau testemunho. Com ele você pode falar do jeito que você quiser, pode até xingar. Credo, pastor, eu estou falando que funciona para mim. Com Deus eu até esmurro a sala lá. Ah, eu não aguento mais. A minha vontade é arrancar a cabeça de um. Irmão, com Deus, se tem alguém que você pode falar do jeito que você quiser e a hora que você quiser, é Deus. O importante para ele é se você fala com ele. Muito melhor você falar dessa forma que eu estou falando para você, do que você sair para a rua depois xingando todo mundo e dando mau testemunho. Porque ele já sabe que está no teu coração. Não fica pensando que o pastor está falando blasfêmia aqui não. Ele já sabe que está no teu coração. A Bíblia fala que antes mesmo de sair uma palavra sequer da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos dizer. Quem está entendendo? Se eu não falar, ele já sabe que está aqui mesmo. Vou pôr para fora. Pelo menos eu tiro a pressão da panela e não mato um. É assim que funciona. E muitas vezes você não vai nem precisar falar nada. Vai ter dia que você não tem nem palavra para falar. E é o dia que Deus quer falar com você. Você tem que ter discernimento. Tem dia que eu deito lá na sala, uma lista para apresentar os irmãos enfermos e tal, e eu vou começar o TSD, Deus fala: fecha isso aí que hoje eu quero falar com você. Como é que é? Aí eu fico em silêncio. E às vezes Deus vem em pensamento, às vezes, mas a maioria das vezes Deus usa, sabe quem? A Alexa. Irmão do céu, Deus usa quem Ele quer. Eu falo: Alexa, entrar na lista de TSD, e ela entra. Aleatório. E eu fico ali parado. E todos os questionamentos que eu tinha ali para apresentar para Deus, irmão, Deus falou: fecha que hoje eu quero falar. É por isso que a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores mesmo, né? Os louvores vêm respondendo uma por uma. Uma por uma. Tem dia que você não vai precisar falar nada. Tem dia que você vai precisar fechar a sua boca. Só isso. Porque senão você vai acabar explodindo. Tem que tirar a pressão da panela. Vai falar com Deus. Tem uma vida de oração diária. E no meio dessa explosão aí, você pode tomar uma decisão, fazer uma escolha muito errada na sua vida, que é o que acontece na maioria das vezes. Então eu termino essa mensagem dizendo para vocês, pode ir ficando de pé. Eu termino essa mensagem dizendo para vocês: reserve um momento de oração diária com Deus. Viva livre da ansiedade, da pressão desse mundo. Se não tiver nada para falar com Deus, fecha a boca, fique em silêncio. E Ele falará com você. Aprenda a fazer silêncio. Deus fala quando você faz silêncio. Salmo 46, ele diz isso. No versículo 10. Não tem o que falar, fecha a boca. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. E diz, porém, lutar. Passe o 11, tem? 9.
Salmo 46, volta. Vai voltando. Vai passando para frente agora. 9, rapidinho, por favor. Mais um. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que... põe outra versão, por favor. NAA. É isso aqui, ó. Deus está falando com alguém. Fecha a boca, ó. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Deus quer falar com você no teu silêncio. Feche seus olhos agora. Coloca a mão no seu coração. Deus marcou um encontro com você essa noite. Ele já sabia que você estaria aqui hoje. E uma vez que você tem esse encontro com Deus, não tem como, nem se você quiser, você sai do ambiente do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus levanta a sua alma, como Ele está fazendo com você hoje. Você chegou aqui de um jeito, você já está de outro. Isso não é o poder de quem está pregando, é o poder da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Deus levanta a tua alma aqui hoje. Aprenda a ficar em silêncio após as orações e não fala nada, apenas ouça a voz de Deus te respondendo. Se não tiver palavra para falar com Deus, apenas chore como Ana fez. Deus entende as suas lágrimas. Deus está falando com alguém aqui. Ei, quando você estiver cansado, cansada, descanse. Se permita. Quando você estiver cheio de dúvidas, pare de procurar todas as respostas, até porque você nunca terá todas as respostas. Eu sou Deus e estou trabalhando na sua vida. Eu não sou a tua secretária para ficar falando para você como é que eu vou fazer, como é que eu vou agir. Apenas confie, porque eu estou trabalhando. Está cansado? Quando estiver cansado, sobrecarregado, o Senhor diz para você: vinde a mim e eu te aliviarei. Libere o peso, troca de fardo comigo. Quando você estiver com medo, não alimente os pensamentos negativos, tenha pensamentos de fé e esperança. Faça como Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, eu quero convidar aqui nesse momento, diante desse altar, rapidinho, por favor. Se você quiser sair do seu altar e vir, do seu lugar e vir aqui na frente do altar. Para quê, pastor? Para lançar toda a sua ansiedade nas mãos de Deus. É uma oportunidade que você está tendo hoje de dizer para Ele: Pai, hoje eu quero depositar a minha confiança total no Senhor. Acredite que Ele está cuidando de tudo, como sempre cuidou. Ele está dizendo: eu estou cuidando da sua casa, eu estou cuidando da sua família, dos seus negócios. O tempo todo eu estou cuidando dos mínimos detalhes. Feche os seus olhos aqui na frente, coloca a mão no seu coração agora. Começa a falar com Deus. Senhor, nós queremos resgatar nessa noite a nossa verdadeira identidade, Pai, diante dessa palavra. Queremos resgatar não só a nossa identidade, mas o nosso valor, o nosso amor próprio, Pai. O Senhor nos fez lembrar hoje de quem nós somos. Oh, aleluia, nós somos filhos e filhas do Senhor. Nós temos valor diante do Senhor, Pai. O Senhor disse isso aqui hoje: o Teu Espírito Santo habita em nós. Nós somos morada do Senhor, casa de Deus. Nós fazemos um compromisso com o Senhor agora, diante desse altar. Eu faço juntamente com meus irmãos, Pai, que a partir de hoje nós decidimos agradar somente o Senhor. E se para isso for necessário, nós vamos contra a nossa própria vontade, mas nós queremos viver o melhor do Senhor, Pai. Nós vamos sim ser aprovados pelas pessoas, mas primeiro nós queremos a sua aprovação, porque quando o Senhor nos aprova, automaticamente somos aprovados diante de todos. Queremos ter metas, objetivos, porque a partir de hoje nós sabemos de onde nós viemos, Pai. Nós sabemos inclusive de onde o Senhor nos tirou. Tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, nós sabemos também para onde nós estamos indo, para onde nós queremos chegar. Na Canaã celestial, na Nova Jerusalém, ter uma vida eterna com o Senhor no céu. Nós confiamos que o Senhor tem o melhor preparado para nós, Pai. Vai tocando agora, Espírito Santo, da planta dos pés ao alto da cabeça.
todo complexo de inferioridade que estava agindo na vida desse homem, dessa mulher, eu paraliso agora. Demônio, você que usava essa fraqueza, esse complexo de inferioridade, a ponto dessa pessoa não conseguir falar não para as pessoas, querer aprovação de todos a todo tempo. Não, ela tem uma verdadeira identidade, ele tem uma verdadeira identidade. Assuma hoje a sua verdadeira identidade. Vai bater de retirada, demônio. Vai saindo agora toda angústia, toda tristeza, toda preocupação em excesso, toda ansiedade que tem impedido essa pessoa de avançar, de romper, de se realizar, seja neutralizada agora. Ansiedade, eu te repreendo agora. Medo, crise de pânico, eu te repreendo. Vai saindo agora, porque Deus tem uma vida de paz e tranquilidade para eles. Essa semana eu profetizo que será uma semana, Pai, de muita comunhão com o Senhor. Será uma semana de muita conquista, resposta divina. Será uma semana aonde nós vamos nos surpreender com aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Nós queremos a tua aprovação e vamos declarar isso agora. Nós não queremos outra coisa senão a tua presença. Eu quero ser o centro. Faça dessa canção a tua oração agora. Eu quero ser um instrumento. Olha aí, Jesus. Eu não quero os presentes. Meu Deus. Eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. O Espírito Santo está curando algumas pessoas, ó. Mulheres da liderança, se você sentir de abraçar as mulheres, deixa Deus te usar. O homem é a mesma coisa. Eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. E eu não quero ser o foco. Olha lá. Eu quero desaparecer. Por quê? Pois só existe um aqui que brilha. Meu Deus! Em minha vida, e é você ter. Derrama a sua glória. Deixa a glória de Deus recair sobre a tua vida hoje. Não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Vai declarando isso. Vai declarando que Ele é santo. Ele está curando a alma de algumas pessoas aqui hoje. Cura interior, frustração, decepção do passado, traumas da infância, complexos de inferioridade. Você que muitas vezes olha no espelho e fica se comparando com outras pessoas, o Senhor está te curando hoje. Você sabe que é com você. Ele está curando você hoje. Peça para Ele derramar a glória dele agora. Derrama a sua glória. Derrama, Jesus. Mais da tua glória aqui, Senhor. Mais da tua presença. Não consigo mais da tua presença. Pois mais da tua glória, Jesus. Que santo é. E comandar garraga subiandará, xaraiandará, terere balabaxê.
derrama sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Espírito Santo de Deus, confirma hoje, Pai, o divisor de águas. Confirma hoje, Senhor, um novo tempo na vida desse homem e dessa mulher. Em nome de Jesus, receba agora a sua verdadeira identidade própria. Você é filho e filha de Deus. Ele te nomeou. Assim como ele disse, eu sou a luz do mundo, em seguida ele nomeou você também como a luz do mundo, o sal da terra, que veio para iluminar aqueles que estão na escuridão lá fora. Saia daqui hoje com essa certeza, que você foi chamado por Deus para um propósito. Para um propósito. Você sabe o que Deus está falando. Deixa Deus aperfeiçoar essa obra na sua vida a cada dia. Saia daqui com essa convicção: eu preciso agradar a Deus. A Deus. E se para isso for preciso, eu vou contra minhas próprias vontades. Em pouco tempo, você ficará perplexo, de boca aberta, com aquilo que Deus vai fazer. E todos saberão que foi Deus que fez. Porque homem nenhum poderia fazer algo tão grande em tão pouco tempo como Deus vai fazer. Para finalizar, a última vez, só a igreja, derrama a sua glória. Deus, derrama sua glória. Oh Jesus. Aplauda a santidade desse Deus. Toma posse do teu